Amados de Deus e queridos irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus usa para se defender e para pressionar as pessoas. A tática de terror psicológico e de vitimização, de perseguição. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E eu queria iniciar o vídeo de hoje lendo um texto do livro do Bispo Macedo, livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Eu vou ler um trecho da página 55 que fala de mediunidade de transporte. Mediunidade de transporte. Esse livro, o autor é o Bispo Edir Macedo. Diz assim: muitas pessoas ficam espantadas quando consultam um médium e este, sem as conhecerem, lhes revela até os mínimos detalhes de suas vidas. A mediunidade adivinhatória é muito praticada pelos espíritas e os métodos usados são os mais diversos, não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Muitos adivinhos, entre aspas, ou profetas, entre aspas, têm enriquecido por intermédio desse negócio fácil e rendoso. Nos centros espíritas, quase sempre é um caboclo ou um orixá que adivinha. Entretanto, muitas vezes, o médium faz o serviço sozinho. Os métodos usados pelo diabo para enganar, atrair e iludir as pessoas com as adivinhações são muitos, e dentre eles os mais usados são o jogo dos búzios, carta, bola de cristal, hidromancia, copo com água, explosões com pólvora e etc. Perguntamos: há realmente adivinhações? Respondemos: não. Acontece que quem procura esse tipo de recurso, na maioria das vezes, está comprometido com um ou outro espírito demoníaco. Quando não está comprometido, pelo menos tem um ou outro demônio que o rodeia causando problemas. Ao consultar um médium, o demônio que estava na pessoa passa para aquele, e daí a facilidade em revelar, entre aspas, a vida do consulente. Ou seja, o espírito incorporado no Pai Santo ou no médium fala o que está acontecendo com a vida da pessoa, o que a pessoa quer ouvir, o que a pessoa precisa ouvir, né? Quando há perguntas difíceis e o demônio não sabe responder, vem a mentira. Os demônios arriscam, às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não. Isso é chamado na feitiçaria de mediunidade de transporte, ou outro nome mais sugestivo. Muito bem. Você vai ver muito dentro da Igreja Universal do Reino de Deus os pastores usando os demônios para que os demônios falem aquilo
que os pastores querem que eles falem, ou então aquilo que as pessoas, aquilo que o pastor quer que as pessoas ouçam. Por exemplo, já aconteceu de demônios, espíritos, entre aspas, falarem que o Valdomiro, o apóstolo Valdomiro, estava com um demônio. Mas você daqui a pouco vê o Crivella lá no altar recebendo a bênção do apóstolo Valdomiro. Eu estive nessa instituição e eu confesso para você, muitas vezes nós pegávamos pessoas manifestadas com espíritos e nós levávamos esses espíritos a falarem aquilo que nós queríamos que eles falassem. Por exemplo, falar o seguinte: você quer que as pessoas peguem um envelope? É claro que os espíritos vão dizer não. Essa pessoa é de Deus, está sendo usada por vocês? Sim, elas estão sendo usadas por mim. E você que é pastor, ou você que foi pastor, você sabe quantas vezes os pastores até falam antes, ou os bispos falam antes, no ouvido dos demônios, das pessoas que estão ali supostamente endemoniadas, aquilo que eles querem que elas falem, aquilo que eles querem que elas falem. Então é uma forma de colocar medo nas pessoas. Colocar medo. E é claro, evidente, que existem pessoas, e os pastores sabem disso, os bispos também sabem disso, pastores que sabem que as pessoas são fracas psicologicamente e que se deixam levar por esse terror psicológico. Porque você veja que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus perdeu a unção, perdeu totalmente a inspiração, e agora eles usam essa tática do terror psicológico para tentar segurar as pessoas, porque as pessoas estão abrindo os olhos. Então eles usam essa tática do terror, usando pessoas manifestadas com espíritos. É claro que os espíritos vão falar exatamente aquilo que eles querem que os espíritos falem. Assim também como acontece, por exemplo, quando às vezes a pessoa chega lá na igreja e o pastor fala e parece que está contando a vida da pessoa. É claro, as pessoas fazem pedidos de orações, escrevem ali o que está acontecendo com elas. As pessoas, elas dão testemunhos, então elas contam suas vidas no testemunho. As pessoas são atendidas pelos pastores, os pastores atendem antes da reunião. Então, é muito fácil chegar na reunião e falar o que está acontecendo na vida das pessoas. Por isso, o Senhor Jesus fala no livro de Mateus, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus fala a respeito disso, e ele diz assim, 7:22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais
a iniquidade. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não tem argumento bíblico. Não pode responder com a verdade, porque vivem na mentira. Porque insistem em dizer que estão sendo perseguidos. Será que é perseguição quando se fala que o bispo Macedo ele cometia o crime de evasão de divisas da África para Portugal? Que existe bebedeira, que existe prostituição, que existe uma série de outras coisas que acontecem dentro da instituição? Porque classificar que as pessoas que fazem essas denúncias, elas estão com o diabo, com o demônio? Ou o demônio está usando essas pessoas? Será que isso não é apenas para causar um terror psicológico nas pessoas? Por exemplo, como o Lula, ele já foi o diabo de barba para o bispo Macedo. Mas depois, durante todo o governo Lula e Dilma, eles andaram juntos. Valdomiro já foi endemoniado, o demônio já falou, né, boiadeiro. E o Crivella lá, o bispo Marcelo Crivella foi lá receber a bênção do Valdemiro. Assim também como eles usam o terror psicológico, quando eles colocam imagens de pessoas que saíram da instituição e sofreram um acidente. O Sérgio Corrêa já fez muito isso na campanha do resgate. Recentemente morreu uma obreira da Catedral de Minas Gerais. E os obreiros estavam enviando, colocando a foto dela na rede social para se solidarizar com a família. E olha só o que o bispo que cuida dos obreiros mandou para os obreiros, o recado que ele mandou para os obreiros. Escute só o recado que ele mandou para os obreiros. Pessoal, boa noite. Por favor, não fiquem postando a foto da Camila nas redes sociais e escrevendo coisinha, não. Não fica bem. Se a família quiser postar, deixa a família postar. Mas você não fica bacana, não fica bem a obreira ficar postando, botando frasezinha. A família pode ficar chateada com isso. Por favor, quem postou pode tirar, por gentileza. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Bispo Rogério, o senhor, como sempre, com essa educação que o senhor tem, né? Essa educação que lhe é peculiar. Mandando tirar, porque os obreiros estavam colocando a foto da menina que morreu, e morreu participando do Godlywood, porque ela foi fazer uma tarefa do Godlywood, e nessa tarefa, uma das tarefas do Godlywood é perder peso. Não estou dizendo que ela morreu por causa disso, mas ela fez uma dieta para poder ficar magra e atingir um peso e acabou morrendo, me parece, de embolia pulmonar. Obreira da Catedral de Belo Horizonte. Mas porque ela estava na obra, porque ela estava no Godlywood, então não se pode falar. Mas quando é um que sai, vocês pegam e colocam as fotos. Colocam os acidentes, como eu vi recentemente, me mandaram, de um ex-obreiro
que saiu e se envolveu com drogas e mataram ele dentro de um shopping, o bispo Sérgio Corrêa botou no programa dos Obreiros em Foco, tem na internet. Quando é para o benefício de vocês, vocês colocam. Quando é para o benefício de vocês, vocês colocam. Sem falar, por exemplo, quando morre um filho de um bispo, de um pastor, vocês não colocam. Mas quando é alguém que sai, vocês colocam para colocar terror psicológico naquelas pessoas, para colocar terror psicológico naquelas pessoas que estão, para elas não saírem. Então vocês, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, trabalha com o terror psicológico e trabalha também com a vitimização. Eles se fazem de vítimas, porque quando são eles, estão sendo perseguidos. É assim que se trabalha. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo para dizer para você, não se deixe levar por isso. Consulte a Bíblia, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos, dê aí o seu ok, e que Deus continue abençoando a todos, porque nós vamos continuar orando pelos inocentes e denunciando a hipocrisia. Um forte abraço, vamos em frente.